Boa noite a todos. É uma satisfação enorme recebê-los em mais um evento importante do IEP. Este evento é um pouco mais é um evento bastante técnico, certo? Aonde nós temos então a honra de estar presente conosco, né, o diretor técnico do IEP, o Rodrigo Pascoal. Também está conosco o coordenador da Câmara de Infraestrutura, o Murilo Noronha, o vice-coordenador desta Câmara também de Infraestrutura, o José Carlos, e o nosso palestrante, Wesley Brito, que vai nos abrilhantar com essa palestra sobre as dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas ambientais, sejam elas sociais, que foram superados para que chegássemos ao fim com sucesso da implantação dessas novas locomotivas que certamente vão resultar num desempenho melhor do transporte ferroviário de todo o estado do Paraná. Eu, de imediato, vocês vieram aqui, agradeço também ao pessoal que está na live aí, no YouTube, através do YouTube, façam as perguntas necessárias, tenho certeza que todas elas serão respondidas assim que terminar a apresentação do Wesley. Passo a palavra já de imediato ao Murilo para a coordenação aí do evento e que vai apresentar o palestrante, que é o coordenador da Câmara Técnica de Infraestrutura, tá? E no final aí a coordenação das perguntas ou será feita pelo Murilo, pelo Rodrigo ou pelo próprio José Carlos, tá? Eles vão coordenar esse trabalho aí de passar as perguntas aos palestrantes, aí ao Wesley, que vai nos brilhantar com a palestra. Murilo, a palavra é sua para a continuidade do evento. Boa noite a todos, a todas. É grande prazer estar aqui reunido aí com vocês, os panelistas, nosso presidente Nelson Gomes, muito obrigado aí pela abertura. Nosso diretor, Rodrigo, meu par aqui, o José Carlos, na coordenação de infraestrutura e logística. E, bom, para mim, eu sou até um pouco suspeito, para tratar desse tema e apresentar esse tema aqui. Eu tenho um grande privilégio de ter o Wesley aqui como meu colega, e a gente realmente é muito gratificante aí o dia a dia aí, e o aprendizado que eu tenho tido com o Wesley é muito, muito divertido aí. A gente estava brincando aqui um pouco antes da palestra, que esse é um case, um grande case aí, que trata de uma abertura bastante relevante, de capacidade da ferrovia, espinha dorsal da exportação do Paraná, nos principais portos do Brasil. É um case de sucesso, mas com muitos causos, com bastante história para contar. Com certeza vai ser uma história, uma palestra muito, muito prazerosa aqui de escutar os causos, ainda mais que o Wesley é mineiro, então ele sabe contar um caos muito, muito bem contado, Mas, brincadeiras à parte, isso aí, pelas palavras do Wesley, a gente entender como foi esse processo aí é muito, muito gratificante aí para todos nós que estamos acompanhando a palestra, porque ele foi uma pessoa que teve lá o dia a dia, viveu o dia a dia, participou das decisões, de como implantar, participou diretamente ali, claro, toda uma equipe envolvida, toda uma empresa envolvida para fazer sucesso, ganhar capacidade via material rodante, via melhoria de ativos, ainda tem muito que abrir capacidade na serra por questões de geometria, enfim, mas esse grande salto que foi dado aí para abertura de capacidade é uma história muito interessante. Já passo aqui a palavra imediatamente para o Wesley, desejo aí uma boa apresentação a todos, e ao Wesley bastante sucesso na apresentação. Wesley, Obrigado, só me deu 10 segundos, eu só gostaria de agradecer nominalmente às pessoas que estão no YouTube e estarem todos liberados, as perguntas abertas, aí o André Mercato, o Cid Parigol, o Daniel,
alguém chamado aqui desktop, é o Douglas Diner, que é coordenador também de Câmara aqui do IEP, o Fábio Luiz, a Giane Custódia, o Elvio Horácio Guimarães, ex-presidente do IEP, a Ingrid também é nossa colega aí na Câmara, Joaquim Castro, o Jonel Shed, que foi presidente da ACP, o Luiz Alberto Miguel, também coordenador de Câmara aqui, junto com o IEP, o Marcelo Fieder, a Maria Zenha, a Mariana Medalha, o Matheus Ela, Paulo Peterlini, nosso vice-presidente aqui do IEP, o Paulo Sidney Ferraz, o Rafael Vitiuk, o Ricardo, não sei se eu esqueci mais alguém, Romeu Moraes, Rodrigo Machado, Sérgio Augusto Fernandes, da NTT, o Teodorovics, Theo Teodorovics, ex-colega da Copel, Wagner Jacó. Obrigado a todos pela presença. Boa noite a todos. Primeiro também os agradecimentos, agradecer ao IEP pelo convite, e em especial ao Murilo, e é uma satisfação enorme tê-lo como um colega de rumo, né? E a gente está nessa lida diária aí, falando de ferrovias, estruturando projetos, e obviamente que é uma paixão enorme. A gente trouxe aqui, né, na palestra, essa implantação das novas locomotivas no trecho da Serra do Mar, e um dos projetos mais complexos e desafiadores que fez parte da minha carreira, e eu acho que fez parte da carreira de várias pessoas que foram envolvidas no projeto. Começando aqui, a gente vai falar um pouco de capacidade ferroviária. É inevitável contar a história do porquê colocar uma locomotiva nova no trecho, no segmento ferroviário, quais os objetivos envolvidos por trás disso. Quem olha só a locomotiva ali tracionando um trem não sabe todos os percalços e toda a complexidade que foi fazer esse projeto. Vamos delimitar, então, a nossa área de abrangência. Então, aqui temos a Central do Paraná, o Giro Norte, como nós chamamos aqui a região de Maringá e Londrina, os pontos de carregamento, e aqui concentra praticamente tudo que é produzido no nosso agronegócio, todo o noroeste do estado, norte e noroeste do estado do Paraná, e aqui também Mato Grosso do Sul, com a grande produção de grãos. Isso tudo é escoado para o Porto de Paranaguá. O projeto ele foi dividido em duas fases. A primeira fase, a locomotiva começou a circular até Iguaçu, na região aqui de Curitiba. Esse trecho, por ser um trecho com raios de curva, uma geometria muito mais favorável, ativos como pontes, túneis, bem mais novos. Nós estamos falando que esse trecho central do Paraná foi construído aí na década de 70. Então, você tinha uma complexidade menor para colocar essa locomotiva nessa região. Então, por volta do ano de 2015, o projeto deu início, e em 2016, a locomotiva já veio para circular até Iguaçu. E onde está a complexidade? Entre Roça Nova até Morretes. Então, aqui nós temos 40 quilômetros de serra, basicamente é a Serra do Mar, e esses 40 quilômetros, dentro desse universo aqui de quase 900 quilômetros, é o gargalo, é o ponto mais complexo que reúne de tudo um pouco, entre ativos que foram construídos em 1880, né, finalizados em 1885. Então, você tem uma ideia, pontes centenárias, você tem uma geometria muito agressiva, raios de curva extremamente pequenos, e você precisa colocar uma locomotiva moderna para circular nesse trecho. E o último trecho aqui, que foi feito junto, mas a gente chama de um trecho intermediário, não é tão bom quanto o trecho da Central do Paraná, porém é um trecho intermediário, aí reúne uma geometria relativamente favorável, que é o trecho entre Morretes até Paranaguá. Vamos nos concentrar aqui no nosso trecho entre Roça Nova até Morretes. Esse foi o grande
trabalho feito por nós, que demorou aí mais de 2 anos para ser entregue, e aí sim a gente conseguir fazer toda a circulação de trens. Então, quando a gente olha esse complexo logístico aqui, desde a origem aqui, né, no carregamento, até o Porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto de escoamento de grãos do Brasil, nós nos deparamos com um trecho que, na bitola métrica e carga geral, é o trecho com maior densidade de trens do Brasil. Nós estamos falando aqui de um trecho extremamente relevante, um segmento ferroviário extremamente relevante. Aqui uma conceituação da capacidade ferroviária, e não poderíamos deixar de recorrer à Brina, né? Brina define como capacidade o número de trens que podem circular num determinado intervalo de tempo, seguindo orientações pré-definidas. Quando a gente fala em capacidade, a capacidade ela depende da confiabilidade. Então, quando a gente plota num gráfico aqui, capacidade versus confiabilidade, nos deparamos primeiro com a capacidade teórica, capacidade prática, utilizada e disponível. Mais para frente eu vou explicar esses pontos, porque algumas perguntas podem ser feitas. Se há capacidade, por que não faz mais trens? Ou se há capacidade, por que foi necessário colocar uma locomotiva dessa no trecho? E tudo tem a ver com confiabilidade. Falando, então, sobre capacidade teórica, condições ideais. É como se rodasse numa rodovia sempre a 100 km por hora, dentro da máxima velocidade autorizada. Uma movimentação homogênea, sem headway, o headway mínimo, um cenário virtual, limite máximo, impossível de ser praticado, mas é o nosso balizador. Você sempre tem que partir de uma capacidade teórica. E esse trecho tem uma capacidade teórica altíssima, mas nós precisávamos ganhar em eficiência. E quando a gente fala em trens de carga geral, e quem trabalha em ferrovias sabe o quão é desafiador operar trens em carga geral. Então, grãos, combustíveis, a margem de contribuição, falando do ponto de vista econômico, é extremamente baixa. Isso faz com que a gente tenha que ser altamente eficiente. Não temos como fazer todo o transporte de cargas aí no Brasil não sendo eficiente. Passando mais adiante, o que seria essa capacidade prática utilizada e disponível? Capacidade prática, diferentes trens, tipo, priorização de composição, nível de serviço e confiabilidade, e aí o limite máximo de 67%. Esse número 67 é um pouco cabalístico, ele vem lá da teoria de Coulson, e aí quem são os grandes estudiosos aí da teoria de capacidades ferroviárias tem esse número muito bem aí, usa muito esse número 67%. Mas falando na capacidade utilizada e disponível, a utilizada é o volume de tráfego e operações realizadas de fato, e a disponível é o volume de tráfego adicional, excelente ou perdido. Nós precisávamos, então, aumentar essa disponível para ter uma utilizada ganhando em confiabilidade. Isso que movimentou fazer trens mais pesados, fazer trens com uma confiabilidade maior, com ativos novos. E aí, quando a gente fala em trens maiores, nós estamos falando de trens aí da ordem de 10 mil toneladas brutas. Em linhas gerais, estamos falando em 120 vagões. Cada vagão desse tira 3 carretas da rodovia. Nós estamos falando que cada trem desse, aí, 360 veículos rodoviários a menos nas nossas estradas. Então, esse é o número que o nosso trem faz hoje, e ele é extremamente importante para que a gente faça todo o escoamento aí da nossa produção de grãos aqui do Brasil. Aqui eu trago a questão da restrição tripla. Como que eu abro, então, essa capacidade?
Primeiro aspecto, grade horária. Grade horária não é um problema dentro das operações de carga geral, porque você tem trens 24 horas por dia. Seria um problema se você tivesse uma concentração de trens em determinado horário, e aí você deveria abrir capacidade naquele tempo limitado. No caso da carga geral, você não tem oportunidade de mudar a grade horária e abrir capacidade. Então, esse item aqui, praticamente irrelevante. Infraestrutura. No começo, eu disse que a Serra do Mar, o trecho da Serra do Mar entre Roça Nova e Morretes, foi construído em 1880. Início em 1880, finalizado em 1885. Nesses mais de 100 anos, não foi feita uma descida nova, dada a alta complexidade. Eu não digo só uma complexidade técnica, você tem todos os outros aspectos ambientais, preservação do patrimônio histórico. Então, são desafios gigantescos para se chegar no último desafio, que, obviamente, é um desafio financeiro, fazer econômico. Fazer uma descida nova é algo assim, extremamente complexo. Então, mexer nas variáveis, alterar as variáveis que influenciam diretamente a infraestrutura, possível, sim, extremamente oneroso. Ficamos, então, com o material rodante. Então, o material rodante, no nosso entendimento, existe um celeiro de oportunidades em relação ao material rodante. Fazer trens mais pesados, trens eficientes, tem uma oportunidade muito grande. Foi onde nós exploramos muito bem o material rodante. Já exaurimos com toda a capacidade do material rodante? Não. Tem muito mais coisas que a gente pode fazer e abrir mais capacidade ainda dentro desse modal ferroviário. E aqui os fatores externos, e aí é uma natureza randômica, a gente não controla chuvas, não controlamos intempéries, não controlamos uma série de outros fatores. Esses aqui a gente praticamente não tem como um item que possa nos gerar grandes capacidades. E os processos? Esses processos, nós, desde que a Rumo assumiu, 2015, as operações da extinta ALL, esse tem sido também um grande projeto nosso. Então, os processos aqui, principalmente manobras ferroviárias, concentrar as manutenções nos pontos-chave da nossa estrutura, fazer o abastecimento das locomotivas engatado. Você tem processos de licenciamento. Então, quem conhece o nosso centro de controle, hoje nós atuamos até mesmo com inteligência artificial para ter o melhor planejamento de trens. Então, essa daqui também é outra alavanca muito importante dentro desse hall de ações que podemos fazer para destravar a capacidade desse modal. Agora vamos falar propriamente dito da locomotiva, a ES 43 DBI. Vamos caracterizá-la. O que tem de tão importante nessa locomotiva? É uma locomotiva de 8 eixos, tem um esforço trator de 60 toneladas. Quando a gente compara com os modelos de locomotivas tidas como locomotivas grandes, a ES está na proporção de uma ES substitui 2 Dash 9, por exemplo, em esforço trator. Ela chega a 60 toneladas de esforço trator. E qual que é o grande ganho? Ganho 30% mais econômico. Então, ela melhora a aderência, ela melhora as emissões de poluentes, então, ambientalmente, é muito melhor uma locomotiva dessa. Mas nós estamos falando um trecho de serra sinuoso, um trecho com rampas extremamente agressivas, com rampas aí perto de 4% em alguns segmentos da serra. Precisamos de uma frenagem também extremamente eficiente.
E quando a gente fala em esforço de frenagem dinâmica, a ES também supera tanto a SD quanto a SD40, C30 e Dash 9. Então, é uma locomotiva que entrega muito mais esforços de frenagem e uma capacidade de tração muito melhor, gastando menos combustível, menos poluentes, emissão de poluentes. Tá, mas só tem coisa boa nessa locomotiva? É uma locomotiva extremamente grande. É a maior locomotiva que você tem na bitola métrica. 25 metros entre os espelhos dos engates. Você tem 4,32 metros de altura, e aqui já foi feita com 4,32, essa locomotiva foi dimensionada para esse trecho. O primeiro projeto era para ter uma locomotiva de 4,72 metros, espelhando na Dash 9, e quando nos deparamos com uma série de colisões em túneis, a GE, o Abitec, a empresa que fez todo o projeto da locomotiva, trouxe uma cabine diferenciada, uma cabine narrow, e aí fizemos ela com 4,32, e aí eliminamos grande parte dos obstáculos verticais. É uma locomotiva larga, 3 metros de largura, logo, ela tem aí alguns problemas relacionados ao gabarito. Então, temos problemas relacionados a gabarito ferroviário e a uma locomotiva pesada, perto aí de 200 toneladas. Então, você tem problemas relacionados à inscrição da locomotiva, a colisões com alguns obstáculos, e você tem uma locomotiva de 200 toneladas. Temos que equacionar esses problemas. Como que foi feito, então, aqui, a recapacitação dos ativos, principalmente olhando aí a infraestrutura. Então, Serra de Paranaguá, peso por eixo, 25 toneladas, rampas elevadas, maiores do que 2%, pode chegar até perto de 4%. Curvas não possuem espiral, nós estamos falando de um trecho de 1880, as curvas são curvas reversas, praticamente sem transições. Raios pequenos, tínhamos raios na serra menores do que 73 metros. 73 metros é o raio mínimo para essa locomotiva. Tínhamos raios de 68 metros na serra. Pontes estreitas. O que essa locomotiva deu de ganho para nós? Redução de 8,43 no transit time, 8,43% no transit time. Aumento de 84% em disponibilidade. Locomotivas novas, com a disponibilidade de locomotivas aí para a gente tracionar trens aumentou substancialmente. Redução de 47% nos custos de manutenção. É uma locomotiva que, sim, tem um custo de manutenção elevado, porém é um ativo novo, e aí aqueles itens que você troca regularmente na locomotiva vão dar problemas muito mais para frente, quando for uma locomotiva com uma idade muito mais avançada. Obviamente que o retrato da entrada da locomotiva e a possibilidade de tracionar trens maiores, trens mais eficientes, é inegável que foi um grande ganho aí para o transporte ferroviário. E aqui, na parte técnica, o que foi preciso resolver, então, relacionado ao pavimento ferroviário? Precisávamos ganhar em estrutura do pavimento. O pavimento precisava ter um desempenho muito melhor. E aí, desde Londrina, Maringá, Apucarana, até Paranaguá, foram implantados trilhos europeus, né, padrão europeu, o IC60, um trilho aí que supera o trilho Arema TR-57, um dos melhores trilhos aí fabricados no mundo, né, que nós aplicamos aqui no nosso trecho. Obviamente que os AMVs padrão 60, para você não ter uma redução aí na região dos AMVs, fixações elásticas,
pás de ancoragem, esse dispositivo antiflambagem, escornecimento de todo o ombro do lastro, dormentes de madeira de lei, alívio de tensão, socaria e correção geométrica, gestão de atrito em trilhos, contra trilho nas pontes, manutenção preventiva em todo o sistema de drenagem, instalação de waysides. Que seriam esses waysides? Basicamente, cold wheel, que ele mede a temperatura das rodas para identificar algum problema de frenagem no trem. Hot box, que mede aí a temperatura nos eixos, e aí um mede quando a roda está fria e o outro mede quando o eixo está muito quente, que pode denunciar algum problema aí relacionado a rolamentos, algum problema de desempenho das nossas composições. Então, isso é o que há de mais moderno em todas as ferrovias e nós instalamos em todo o nosso trecho aí, desde Maringá, Londrina até Paranaguá. Falando propriamente dito da serra, a serra, o nosso subleito é muito bom, né? Basicamente tudo em rocha. Então, o nosso trabalho maior foi em ganhar capacidade no lastro, colocar todos os nossos dormentes de madeira de lei, e aí trilhos extremamente eficientes quando se fala em desempenho estrutural. Esse foi todos os trabalhos que nós fizemos nesse trecho, falando em pavimento ferroviário. E aqui, como que foi feito os testes de gabarito? Então, temos uma locomotiva de 25 metros, ela precisa descer a serra, ela precisa chegar até Paranaguá. Esse aqui é o teste de gabarito que nós chamamos de teste mecânico. Você tem aqui uma locomotiva menor, e aqui você faz todas as projeções com aletas flexíveis, e você simula as colisões que podem ter nessa locomotiva. Fizemos só esse gabarito mecânico? Não. Esse trecho ele foi totalmente escaneado, então usamos scanner em 3 dimensões, implementamos todos os dados num software específico de uma empresa brasileira, que fez toda a simulação do modelo digital. Então, determinamos quais eram as colisões, primeiramente, levando em consideração o modelo digital. Mas, como bom ferroviário, a gente quer ver, né? Você quer ver mesmo o comportamento da inscrição da locomotiva, dos obstáculos, das possíveis colisões, e aí o gabarito mecânico, ele é importantíssimo para a tomada de decisão e para o mapeamento mesmo de todas as interferências. Esse gabarito foi feito pela GE durante o projeto da locomotiva, e ele passou por várias vezes na serra, e nós conseguimos identificar todos os problemas. Principais problemas. Aqui está uma foto da montagem do gabarito, né, das testeiras, e aqui a simulação das zonas onde tem alguma colisão detectada. Algumas pontes, o gabarito acusou que precisaria abrir um espaço. Essa situação aqui foi de simples resolução. Deslocamos a via no melhor eixo possível e eliminamos essa interferência. Túneis. Só no trecho da serra entre Roça Nova e Morretes, entre Roça Nova e Paranaguá, temos 15 túneis. E aqui também acusa uma colisão aqui em algum túnel. Resolvemos também mudando a geometria da via, e aí você abre todo o gabarito para que essa locomotiva consiga passar sem fazer nenhuma intervenção de grande monta aqui no túnel, que seria extremamente complexa, extremamente onerosa de ser feita. Então, isso foi resolvido dessa forma. E alguns pequenos cortes em taludes, né? Cortes em rocha, que você tinha aqui uma pequena colisão que foi removido sem grandes transtornos. Essa, então, foi a parte fácil de resolver aqui a descida da serra. Primeiro resolvemos a parte estrutural do pavimento e, na sequência, vamos resolvendo todos os problemas de gabarito.
E aqui os pontos críticos. E aqui que a história começa a ficar bem desafiadora. A famosa ponte sobre o Rio São João, e aqui, assim, a ponte do Rio São João está aqui, porém ela não foi modificada, não houve nenhuma intervenção na ponte antes que alguém levante e fale alguma coisa, mas sim detectou um problema aqui de colisão na ponte. E o que a gente de cara pensaria? Então vamos mexer, vamos fazer uma intervenção na ponte. E quem conhece essa ponte belíssima, fabricada na Bélgica, implantada no trecho, reforçada na década de 40, sabe o quão complexo seria mexer nessa ponte. Temos um trabalho a fazer, então. Vamos mexer na curva anterior à ponte. E aqui é uma união de problemas. Essa é a curva que tinha um raio de 68 metros. E a locomotiva precisa de um raio de 73 metros. Eu tenho um problema de inscrição da locomotiva e tenho um problema de colisão na ponte. Precisamos resolver esse problema aqui, abrindo o talude lateralmente, deslocando a geometria da via e resolvendo o problema aqui de inscrição da locomotiva. Isso é tão desafiador que quando essa ferrovia foi construída, foi o que conseguiu fazer nesse trecho. O raio de 68 metros é um raio extremamente apertado, mas por anos, várias pessoas tentaram mudar essa geometria dessa região e não havia espaço algum. Tanto é que o ponto de curvatura, o ponto notável da curva, desculpa, ele entra dentro da ponte. Ele está dentro da ponte, então é extremamente complexo de ser alterado. Segundo ponto, e aqui é um problema estrutural. A ponte sobre o Rio Ipiranga, a terceira ponte sobre o Rio Ipiranga, estava num estado de degradação alto. E essa ponte, nós não a consideramos como uma obra de arte especial. Uma das coisas importantes da serra é que, quando foi construída, obrigou-se a fazer padronização de estruturas. Então, você tem uma série de repetições de estruturas ao longo do trecho. Então, a terceira ponte sobre o Rio Ipiranga, ela tem outras pontes irmãs, com as mesmas características. O problema é a geometria, é uma ponte em curva. Então, ela sofreu ao longo do tempo com colisões, ela sofreu ao longo do tempo com esforços aí transversais. Além dos esforços verticais, você tinha um problema aqui de esforços transversais, uma ponte que se degradou de maneira acelerada em relação às demais pontes do trecho. Então, temos um problema seríssimo. Esta ponte está condenada e precisamos fazer aqui a abertura de um talude de corte no meio da serra, sem acesso algum, né, acessos rodoviários. E temos que resolver. Como resolver essas questões? Aqui, então, nós temos a curva, a famosa curva do KM62. Aqui nós temos a ponte sobre o Rio São João. E precisamos, então, fazer aqui uma escavação nessa região e relocar toda a geometria de via e fazer toda a concordância horizontal aqui dessa curva e mudar o ponto notável aqui da curva que está sobre a ponte, para que a locomotiva não tenha um deslocamento lateral e bata contra a estrutura da ponte do Rio São João, que não sofreu alteração nenhuma. E aqui, além dos desafios técnicos, tivemos desafios ambientais e relacionados ao patrimônio histórico também, que entende que esse talude é um conjunto paisagístico e algo assim que seria talvez um assunto para uma palestra inteira sobre essas discussões relacionadas a essas questões de patrimônio histórico ambiental em relação a essa intervenção. Basicamente, o que foi feito,
O sistema de grampeamento pesado, desde a porção superior do talude até a porção inferior dele, e a escavação dessa pequena região aqui, do talude 1 e do talude 2. Então, foi feita todas as contenções e depois essa escavação, e aí numa parada programada foi feita toda o deslocamento da grade ferroviária do pavimento e a concordância horizontal. Esta intervenção demorou mais de 1 ano, só a parte de execução, e deve ter demorado, aí, se não me engano, mais uns 2 anos, só a parte de licenciamentos, toda a parte de liberações, anuências de todos os agentes envolvidos, todos os atores envolvidos nessa intervenção. Hoje, essa curva está com um raio superior a 100 metros, o gabarito aqui está com todas as folgas necessárias e proteção aqui da ponte sobre o Rio São João. Então, nós temos aqui toda essa intervenção aqui, um grande sucesso, mas foi extremamente complexa, onerosa. Para vocês terem uma ideia, toda a escavação desse talude saiu via trem. Então, você vinha aqui e enchia, vagão por vagão, parava aqui uma composição, e aí levava para uma DME específica dentro do nosso licenciamento. Foi algo extremamente complexo. Toda a mobilização de equipamentos, e aí não tem como mobilizar equipamentos de grande porte, somente equipamentos pequenos, trabalhadores em rapel, trabalhando aqui nesse talude. Esse talude aqui está mais de 15 metros de altura. Então, foi um trabalho aqui de formiguinha, mas um trabalho extremamente desafiador. E aqui a ponte sobre o Rio Ipiranga 3, e aqui essa ponte também, nós temos aqui histórias e histórias em relação a essa ponte, extremamente desafiadora fazer uma... E aí a gente sempre se pergunta, como que os engenheiros antigos faziam para construir uma ponte dessa? Era basicamente tudo manual. Essa ponte também foi fabricada na Bélgica, trazida pedaços por pedaços, pedaço por pedaço, feito todo um sistema de andaimes embaixo dela, quando da construção dela. E aí você tinha aqui inúmeros trabalhadores envolvidos. Primeiro desafio da ponte. Vamos ter que substituir. Temos laudos e laudos comprovando que a ponte tinha um risco de colapso imenso, dado todos os esforços que essa ponte passou ao longo do tempo. Então, temos que fazer a substituição dela. Como fazer? Primeira solução seria guindastes. Então, vamos colocar 2 guindastes ferroviários, um de cada lado, e aí a gente consegue fazer a substituição sem grandes transtornos. Tá. Mas quem olha as fotos percebe o seguinte, esse guindaste que ficaria aqui, ele consegue girar para cá. Esse guindaste que fica aqui, gira para cá. Ou seja, você não conseguiria fazer a substituição da ponte porque os guindastes não conseguem girar para o mesmo lugar. Descartou os guindastes. Um guindaste somente conseguiria trocar essa ponte? Não. Os nossos guindastes têm capacidade para 125 toneladas. Um guindaste posicionado aqui, ele teria que abrir uma lança tão grande que ele não pegaria essa ponte aqui, que tem perto de 40 toneladas. Descartamos o guindaste ferroviário. Vamos tentar um guindaste rodoviário. Ele coloca ele em cima de uma prancha ferroviária e ele vem até aqui, um guindaste muito grande, e fazemos com guindaste rodoviário. Muito simples. Primeira curva do trecho, extremamente fechada, né? Um raio de curva extremamente fechado, esse guindaste tombaria em cima da prancha e nós não conseguiríamos fazer a intervenção. Então, descartada a primeira hipótese de fazer com guindaste ferroviário. Ficamos com um problema. Temos que fazer a substituição da ponte. O que nós fizemos? Colocamos a ponte nova em cima de uma prancha
ferroviária, construímos pórticos, e aqui parecem esses elevadores, né, assim, de veículos, né, você vai numa oficina. Esse pórtico ele é fechado aqui em cima, com sistemas de macacos. Essa ponte nova passou por cima aqui da estrutura que nós queríamos substituir, ficou uma sobre a outra. E você faz pequenos cortes aqui na estrutura velha, e aí com sistemas de dividagues, né, com tirantes, e com macacos as estruturas vão descendo. Depois fica a estrutura velha embaixo, e a estrutura nova entra aqui no local que precisávamos. E o que faz com a estrutura antiga? Ela foi tirada aqui pela parte de baixo, e aí nós temos uma ponte nova. Essa estrutura, ela saiu inteira da serra e foi acondicionada em um pátio da Rumo. Aqui também tem uma série de questões relacionadas ao patrimônio histórico, que entende que essa estrutura aqui é uma estrutura que reserva ainda as características originais de 1880, e por mais que os engenheiros da época eram fantásticos e sensacionais, dificilmente conseguiriam prever que uma locomotiva Baldwin da década do ano de 1880, que pesava 30 toneladas, eles iam prever que em pleno 2017, 2018, uma locomotiva de 200 toneladas, mais de 6 vezes uma Baldwin, passaria por cima de uma ponte dessa. Eram bons, mas também não faziam milagres, esses engenheiros. E tem praticamente uma fascinação, porque faziam coisas assim, extremamente relevantes. Tanto é que esse trecho da Serra do Mar está aí desde 1885 e entregando capacidade ainda para que a gente consiga transportar toda a nossa carga e toda a nossa produção agrícola do país. Finalizamos a entrega da ponte e resolvemos, então, o problema aqui, o segundo grande problema relacionado aqui à descida da locomotiva ES-43. Não podemos deixar aqui de citar as pontes, né? Você falou do pavimento ferroviário, tudo bem, muito entendido, mas e as pontes? Precisaram ser reforçadas? Você está falando de uma locomotiva aí de 200 toneladas, 25 toneladas por eixo. Como que ficou as pontes desse trecho? Só entre Curitiba e Paranaguá, Curitiba e Iguaçu, a Paranaguá, nós temos 79 pontes. Só no trecho entre Morretes até Paranaguá, nós temos aí mais de 35 estruturas. Ponte a ponte, todas foram analisadas e mais de 80% dessas estruturas receberam reforços. E seja um reforço por adição de material metálico, na questão das pontes metálicas, sejam reforços aí em pontes de concreto armado, que dessas 79, apenas 22 são de concreto armado. E aí fizemos praticamente algumas substituições de pontes de concreto armado, e nas pontes de aço fizemos todos os reforços. E aí fazer esses reforços, outra questão extremamente desafiadora, é a adição de massa metálica, trabalhos artesanais. Olha a quantidade de rebites, né, que tem nessa estrutura. Você tem que remover os rebites, colocar parafusos, adicionar um material metálico novo em pontos que sofrem maior degradação ou que estão sujeitos a maiores esforços nas estruturas. E aí fizemos toda a proteção das estruturas com pintura, visando durabilidade. Precisamos de um trecho que entregue durabilidade. Então, as estruturas também foram pintadas. E aí fizemos toda a recapacitação de dormentes, colocamos contratrilho nas pontes e entregamos as 79 pontes junto com a entrega da curva do 62, juntamente com a entrega da troca da ponte do 72.
O que eu trouxe aqui, pessoal, para mostrar para vocês foi isso. Muito importante a gente frisar que ainda há possibilidade de abrir mais capacidade, temos um universo a explorar. Nós estamos falando em vagões, também vagões mais eficientes, descarga melhor, vagões com a geometria melhor. Temos o sistema de licenciamento, que podemos ainda explorar mais. Temos uma série de projetos que pode ainda fazer com que essa serra entregue capacidade e não seja necessário fazer uma descida nova, que nós sabemos que é extremamente agressiva do ponto de vista ambiental, ela é extremamente complexa do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, extremamente cara. Então, é o que a gente tem aqui para estamos abertos aí às questões. Obrigado, Wesley. Muito bacana toda essa história. Eu acho que faz bastante sentido quando a gente entende a tua explicação das maneiras que a gente teria de abrir capacidade na serra, né? Seja via infraestrutura e via melhoria do material rodante. O material rodante dedicado foi feito para isso, né? Foi feito para circular aqui na nossa malha paranaense, de Maringá até o Porto. É um grande projeto, na verdade, né? Então, quando a gente entende assim no detalhe, a gente fica bastante impressionado realmente. Não é só a locomotiva, né? É isso que você estava comentando. É um processo todo de melhoria de material rodante e que envolve também toda a recuperação da via permanente, né? Via permanente de primeira linha que foi feito praticamente na malha paranaense inteira, né? Parabéns aí pela palestra, muito bacana de entender. Então, acho que tem aqui umas perguntas no chat. Vou começar aqui com a pergunta do Vichuk, grande Vichuk. Parabéns pela primorosa palestra. Fiquei curioso para entender qual foi exatamente o impacto operacional da intervenção no KN-62 para o corredor de exportação. Ocorreu impacto no volume de transporte? Sim, a curva do 62 propiciou a entrada da locomotiva. A entrada da locomotiva nos proporcionou fazer trens mais pesados e trens mais eficientes. Em linhas gerais, a gente está falando aí que conseguimos incrementar nesse modal todo aí uma capacidade aí superior a 20 milhões de toneladas. Maravilha. Dr. Paulo Sidney, grande satisfação vê-lo aqui. Estou fazendo uma pergunta aqui também. A gente falou bastante de patrimônio aqui, né, Dr. Paulo, que esteve diretamente envolvido lá e grandes desafios foram feitos para manter a nossa ferrovia e a nossa descida da Serra centenária, um ativo gigantesco do Paraná em relação ao turismo, e o Dr. Paulo esteve lá diretamente ligado a isso também. Foi muita satisfação participar desse processo lá, Dr. Paulo. Pergunta do Dr. Paulo aqui é: qual será o novo tamanho do trem descendo e na subida? Desculpa, Murilo. Qual será o novo tamanho do trem descendo e também o tamanho do trem na subida? Bom, o trem descendo hoje, ele está aí com 120 vagões, supera os mais de 2.100 metros. Os pátios da serra, eles são pátios mais curtos. Hoje a gente faz aí perto de 1.000 metros aí os nossos trens na subida. E ali, o outro ponto que a gente pode abrir capacidade também é a expansão dos pátios da serra, e aí você acaba tendo um consumo menor de pares de trens que circulam no trecho. Perfeito. Uma pergunta, na verdade, uma menção aqui do Sérgio Augusto, da NTT, né, Sérgio? Boa noite também. Faltou mencionar a participação da Roca e do engenheiro Raul Osório nas pontes metálicas, e principalmente na substituição da ponte do Rio Ipiranga. Então, está feita aí a menção. Muito bem lembrado, Sérgio. Agradeço aí
Raul, sem sombra de dúvida, é o maior engenheiro de pontes ferroviárias do Brasil, um amigo, e sim, me desculpe aí pelo esquecimento, mas toda essa técnica de substituição da ponte, né, essa engenhosidade de fazer esse esporte, todo o mérito aí do Raul. Eu mesmo vi uma substituição dessa acontecer somente, e essa foi a segunda. Então, assim, que denota que a alta capacidade aí da Roca e do Raul no atendimento aí a esses projetos desafiadores. Maravilha. Aqui uma parabenização do nosso Horácio também, aqui nosso grande referência nossa aqui desde a época da rede, né? O Horácio para nós aqui é o nosso mestre aqui. Parabenizo a Rumo pelo investimento realizado e parabenizo a IEP também por nos trazer essas informações. Parabenizo o Rodrigo, Pascoal, Murilo, bem como o Wesley. Tenho conhecimento que o número de vagões utilizado na descida hoje é 120 vagões, sendo que a locomotiva fornece o esforço de tração para movimentar a composição. O esforço trator depende da potência da locomotiva, do ponto de aceleração empregado, da velocidade do trem e da aderência roda-trilho. Pergunto: para o controle da velocidade em descidas ou nas reduções de velocidade, o trem, ao utilizar o freio pneumático dos vagões com esse número de 120, não trouxe problemas? Aí, Wesley. Quando nós rodávamos nesse trecho com locomotivas GT, qual que é o grande problema das GTs? Era o reservatório que faz toda a manutenção do ar no encanamento geral. Como eu mostrei lá atrás, é uma locomotiva extremamente grande e com reservatórios grandes. E nós fazemos um trem cabeça-cauda, então tem uma locomotiva na cabeça, uma locomotiva na cauda, bombeando o ar para o encanamento geral, para o ponto central do trem. Então, é um trem extremamente seguro, muito mais seguro quando rodava com 4 GTs, extremamente eficiente do ponto de vista da frenagem. Perfeito. Mais uma, aqui a pergunta da Maria Zenha, nossa colega também. Wesley, parabéns pela palestra. Devido aos esforços laterais da composição na via, como foi feito o travamento da geometria horizontal dentro dos túneis? Ótima pergunta. Dentro dos túneis, a gente colocou alguns dormentes que ficaram ancorados na parede do túnel, então, pequenos dormentes entre a cabeça do dormente da via e a parede do túnel. Então, houve um travamento ali da geometria e todo o desguarnecimento do lastro conferiu ao pavimento também uma resistência grande aos deslocamentos transversais. Isso também ajudou bastante a fazer toda essa reparação aí no lastro ferroviário. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Vichuk. Uma outra curiosidade que tem é em relação ao futuro da malha ferroviária paranaense. Com a entrada da extensão da Ferroeste, mais ou menos, né, 50 milhões de toneladas ano, segundo alguns jornais, e as novas cargas que tem-se a expectativa de entrar na malha, qual o limite de capacidade da nossa atual descida da serra? Ótima pergunta. Bom, nós vamos nos delimitar a responder sobre a Malha Sul, porque o projeto da Ferroeste é um outro projeto, uma outra situação. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje a descida da Serra reúne condições de absorver toda a demanda do norte do Paraná, do noroeste do Paraná, do oeste do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. E aí, não querendo cravar números, né, aqui, porque isso é uma situação muito complexa, a nossa serra aí tem capacidade de absorver toda a demanda, no mínimo até 2057.
Perfeito. É algo bastante importante, né? Esse aumento de capacidade da infraestrutura atual realmente está atendendo bem o share também está sendo incrementado aí ano a ano, né? E a movimentação do porto também, né? Uma coisa que está intimamente ligada aí às necessidades ali da exportação do porto. Uma pergunta do Elvio, nosso colega aqui de Câmara, uma curiosidade sobre os dormentes. No que se baseou a decisão de continuar a utilizar o dormente de madeira em comparação ao concreto ou outro material? Ótima pergunta. Como nós temos uma geometria muito agressiva na serra, o dormente de concreto ele sofre muito com deslocamentos laterais. A ancoragem do lastro na superfície do dormente de concreto, ela não é tão boa, né? Essa aderência não é tão boa. E o dormente de madeira de lei, ele se mostra aí extremamente eficiente. É um dormente que tem uma resiliência fantástica, é um dormente fácil de trabalhar. Então, nós fazemos manutenções na serra, basicamente manuais. E é um dormente que tem nos entregado um resultado muito bom. Maravilha. Mais uma pergunta aqui do Horácio também. Uma ótima pergunta sobre o licenciamento, se ele já está sendo feito de pátio a pátio ou já está com um trem a mais no intervalo de pátio a pátio. Agradeço suas respostas. O licenciamento de trens? O licenciamento de trem está sendo feito de pátio a pátio ou já está com um trem a mais no intervalo de pátio a pátio, com um trem a mais em cada intervalo de pátio? Não, ele é feito pátio a pátio, não coloca nenhuma composição entre dois pátios, ainda não. Uma pergunta mais também do Dr. Paulo Sidney. Foi contratado estudo geológico do acréscimo de cargas na serra? Desculpa, Murilo? Se foi contratado estudo geológico para o acréscimo de cargas na serra? Bom, quando nós falamos de pavimento ferroviário, como eu citei na palestra, o nosso subleito é todo em rocha. Então, qual que era o elemento do pavimento que tinha uma maior vulnerabilidade? O lastro ferroviário, obviamente, os dormentes, as fixações, os trilhos. Nós nunca tivemos problemas na infraestrutura da serra. Então, todos os nossos estudos geotécnicos feitos na serra corroboram com esse diagnóstico nosso. Agora, falando propriamente dito em taludes, e quem conhece bem a Serra do Mar sabe o grande desafio que é. Os taludes, naturalmente, têm um fator de segurança aí bem baixo, né? Então, a gente faz muitas manutenções em taludes aí ao longo da serra. E tem mais uma pergunta aqui do Vichuk, que ele gostaria de saber se tem a possibilidade da ponte do Rio Ipiranga 3 virar mesmo uma peça de museu. Eu gostaria muito de vê-la. Eu acredito que para exposição, uma peça para exposição sem problema algum. Agora, uma peça com a finalidade ainda de fazer alguma entrega relacionada a desempenho estrutural, e aí falando como engenheiro mesmo, eu acho essa possibilidade improvável, porque é um contrassenso muito grande, né, Murilo? Você condenar uma ponte por não fazer uma entrega estrutural e recolocar ela em atividade. Também. Murilo, com licença, tem duas perguntas aqui na aba Q&A, aqui, acho que é do Paulo Peterlini. Perfeito. Deixa eu ler aqui. O nosso colega também, Paulo Peterlini de Câmara. Que tipo de carga o trem transporta na subida da serra? E já conectando aqui com a outra pergunta também, onde são produzidas essas locomotivas e qual o custo delas? Essas locomotivas já são, vou começar de trás para frente, essas locomotivas são fabricadas no Brasil, já, a Wabtec tem
uma sede aqui no Brasil. O custo dessa locomotiva dá ordem aí de 17 milhões, uma locomotiva dessa. O que nós transportamos na subida, combustíveis, transportamos containers, transportamos fertilizante, basicamente esses 3 produtos. Perfeito. Acho que o nosso presidente aqui, Nelson, está com a mão levantada, né, Nelson? Queria fazer alguma intervenção? Não, eu só queria fazer uma pergunta prospectiva, certo? Tem muito hoje, você vê por aí, os trens de double stack, né? 2 containers empilhados. Qual é o impedimento? Vamos dizer, quais são os principais impedimentos? Claro que tem os túneis, etc., que foram projetados para, eventualmente, você ter esse tipo de carga que hoje está se desenvolvendo, a containerizada, né? A carga containerizada é uma coisa que está evoluindo, não só no Brasil, mas como todo o mundo inteiro, certo? De transporte. Existe alguma possibilidade? Qual é a grande intervenção? O problema é maior, é ambiental, o problema é da rodovia, da ferrovia, desculpe. Essa é a pergunta. Obrigado. Bom, Nelson, ótima pergunta. Temos alguns grandes desafios aí em relação ao double stack. Primeiro, vamos citar aqui os desafios físicos mesmo. Os túneis, eles seguem um gabarito vertical aí da década de 80. Então, o gabarito dos túneis estão perto de 5 metros. Quando você empilha 2 contêineres, ele bate aí 6 metros. Então, ele colidiria aí no mínimo 1 metro contra a estrutura de um túnel. E nós estamos falando em 15 túneis na serra, e você tem que fazer essa intervenção com o trem passando, não dá para parar e fazer o túnel. Então, esse é o primeiro grande problema que nós enfrentaríamos. O segundo problema, e aí é um mito muito grande, que acredita-se que você não consiga estabilidade num double stack. Isso aí é mito. Conseguiríamos, sim, fazer um empilhamento na bitola métrica de 2 containers, respeitando aí o centro de gravidade, toda a dinâmica do trem. Isso é possível, sim, de ser feito, e tão logo aí teremos novidades em relação a isso, viu, Nelson? Tá dando spoiler Obrigado. aí, Wesley. Mas realmente é outro grande esforço e projeto aí de estudar o double stack, né? Realmente é algo bastante disruptivo aí para usar a palavra da moda. Tem mais uma pergunta aqui do Vichuk. Vichuk está campeão aqui de perguntas. Tem aqui uma antes. Não, desculpa, pessoal, eu tinha passado aqui. Uma do Fábio Luiz. Parabéns pela palestra, Wesley. Sobre a intervenção do KM62-400, qual teria sido essa maior intervenção sobre o traçado original? Bela, eu sinceramente não conheço todas as intervenções. O que eu posso relatar é que depois de 1885 houveram inúmeras intervenções, inclusive em todos os túneis da Serra. O gabarito dos túneis fez uma adequação de norma na década de 80, que eles foram reescavados e grande parte desses túneis foram revestidos. Eu acredito que essa não foi a maior intervenção no traçado da Serra. Houveram outras intervenções grandes que aconteceram aí em épocas diferentes. Ok, mais uma pergunta. A gente tem mais algumas perguntas aqui, eu vou tentar ser breve aqui, tá, pessoal? Porque eu acho que também a gente, não sei como é que estamos de horário aí, mas vamos tentar ser breve aqui. Mais uma pergunta do Dr. Paulo Sidney sobre volume. O movimento por ferrovia, segundo a APA, no primeiro semestre deste ano foi de 5,5 milhões de toneladas. Qual a projeção de volume no segundo semestre? Um ano tão complicado em relação ao volume, quebra de milho e tudo. Quer responder, Wesley?
Bom, é uma pergunta bem difícil de ser respondida, viu, Murilo? Hoje, o cenário que a gente fala Brasil é uma incógnita muito grande. Mas vamos falar em expectativas. Temos expectativas de fazer um volume similar ao que foi feito no primeiro semestre, mas o desafio é bem grande. Mais uma do Vichuk aqui. Foi pensado em alguma solução com elastômero, mantas, palmilhas de dormente, etc., em função da rigidez do subleito, que é em rocha, né, conforme foi dito, para a redução dos custos de manutenção? Foram aplicados palmilhas elastoméricas na serra, só na serra, de um fornecedor aí que é líder mundial, né, da Getz, né, mas foi aplicado sim o Vichuk, algumas palmilhas elastoméricas, seguindo aí as normas europeias que tratam muito dessas palmilhas. Aqui uma menção do Elbio, que eu imagino que seja o Elbio Pellens, meu mestre aqui também de ferrovia, aprendi muito com o Elbio. Parabéns a todos na divulgação do persistente esforço de aumento de capacidade dessa centenária ferrovia, essencial para o desenvolvimento do Paraná. Tá feita a menção, Elbio. Obrigado pela participação. O Elbio ninguém imagina, mas ele é geólogo, viu, pessoal? Paulo Petrellini aqui, parabéns pela palestra, aprendi muito, obrigado, Paulo. Vichuk, dando aqui parabéns novamente, Sérgio Fernandes da NTT também, e é isso, pessoal, acho que já ultrapassamos aí o horário. Bom. Não sei se o Rodrigo, Zé Carlos, o presidente Nelson, gostaria de fazer... Eu queria só perguntar se a gente o futuro aí dos engates, trocar esses engates hoje feitos manualmente por os engates digitais, igual está acontecendo na Europa, é um futuro aí para rumo também nos pátios? Fazer a movimentação, montagem dos trens, né? Bom, hoje o nosso movimento é para engates com um esforço que consiga absorver um esforço maior. Esse é o nosso grande... Agora, quando você fala em carregamento, né, o americano faz muito carregamento desengatado, né, tem essa visão de fazer. Nós estamos na busca de engates com desempenho muito melhor para que a gente consiga fazer trens mais pesados. Sim, ótimo. Beleza. Bom, Murilo, eu queria agradecer a você, ao José Carlos, por terem movimentado via Câmara Técnica de Infraestrutura do IEP essa palestra. Agradecer ao Wesley, né, que fez uma palestra muito técnica, e sendo técnica nos interessa muito dentro do Instituto de Engenharia, tá? Muitas informações, muitos detalhes, tá? E foi realmente magnífico e surpreendente até. Eu queria também agradecer a presença de toda a nossa audiência aqui, né? Tivemos dezenas de pessoas assistindo online e depois pelo YouTube, provavelmente mais outros tantos. E convidar todos para acompanhar nossas atividades técnicas e outras via site iep.org.br, nosso canal no YouTube, que está crescendo muito em audiência. E estamos puxando várias palestras interessantes. No final do ano já temos a nossa semana de engenharia pré-formatada, de 6 a 11 de dezembro. Convido a todos aí para participarem, tá? Um forte abraço, Nelson, por favor, as saudações finais suas, então. Bem, a mim aqui só cabe elogiar, né, a Câmara, e a coordenação da Câmara, do Murilo, do Zé Carlos, e em especial a apresentação fantástica aí do Wesley pelas respostas objetivas e pela condução desse evento eminente. Como, né, no início falei, não tinha conhecimento, né, que seria uma palestra eminentemente técnica, né, precisa, certo? Do que é engenharia. É isso que nós acabamos de ver, quer dizer, a engenharia resolvendo os problemas, certo? E não criando problemas, né? E soluções criativas, soluções inovadoras, tá? É isso que a gente gosta de ouvir. Então, a plateia aí, né, mais uma vez, parabéns às pessoas que, né, os apresentadores, os palestrantes, né, os condutores de todo esse trabalho aí. O IEP só agradece, tá? Nós não temos, né, como elogiar mais do que vocês merecem muito mais do que nós estamos proporcionando a vocês.
Tenho certeza que toda a plateia que aqui esteve conosco nessa hora, 10 minutos, hora e 15 minutos, certo? Ficou, vamos dizer, maravilhada realmente com essa evolução que está acontecendo aí no transporte ferroviário. Certo? Isso é uma coisa que o Brasil precisa e muito, certo, né? Desse transporte para que a gente tenha uma nação competitiva, certo? É isso que a gente precisa, realmente, né? A gente revitalizar as obras que estão aí centenárias, mas sem macular a sua tradição. Quer dizer, elas continuam históricas, continuam aí presentes, mas continuam produzindo ou trazendo, né, desenvolvimento para o país. É isso que a gente precisa, e parabéns aí à engenharia, parabéns à Rumo por esses trabalhos aí que está conseguindo almejar o que os brasileiros precisam e necessitam para o seu desenvolvimento. Obrigado a todos, tenhamos um bom descanso, né? É isso que a gente está defendendo sempre, certo? Parabéns, Rodrigo, parabéns a Murilo, parabéns a Carlos, parabéns ao Wesley e todos os que estiveram presentes conosco aí. O Grock, né, os conselheiros que estiveram presentes, o Douglas, que esteve presente, coordenador de Câmara, então, todos os que estiveram aí na diretoria, o Rui Rótulo, desculpe que eu não mencionei, o colega de turma, o Renato Johnson, etc. Obrigado a todos. Ex-presidentes, né, presidente? O Cássio, o Horácio... o Cássio, desculpe, Cássio, o Horácio já tinha citado, certo? Então, o Cássio que está aí conosco também. Obrigado a todos, tenhamos um bom descanso e até a próxima. Aproveitem sempre, usem, né, consultem o nosso site, está aí disponível, certo? Né? Tivemos já 5 palestras internacionais, a 6ª está vindo aí, agora vem de Portugal, certo? Então, com certeza, fiquem atentos a isso aí. Obrigado a todos, boa noite e um bom descanso.